Nessa ceia, lembre-se que diante de Deus, posicionalmente, juridicamente, você está justificado, você está perdoado, você já está aperfeiçoado, é a palavra usada aqui em Hebreus. Mas na prática, você ainda tem arestas, você tem deslizes, pecados e tem tropeços, você está ainda sendo santificado. Olha o versículo 14, o versículo 14 fala isso, porque por meio de um único sacrifício, Ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A gente, por um lado, está aperfeiçoado para sempre, revestido da justiça de Cristo. Por outro lado, a gente ainda está na escola da santificação, sendo aperfeiçoado. A gente vive entre essas duas realidades. Paulo fala, aquele que começou a boa obra em vós, aquele que justificou, perdoou, salvou vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai santificar vocês. Ele vai, se necessário, dar umas chineladas, vai te trazer alguns problemas, alguns perrengues, algumas incertezas, para você ficar esperto, e você orar mais, e você se acertar com Deus. Agora, irmãos, antes da ceia do Senhor, examine a sua vida, se há algum erro ou desvio diante de Deus. O Espírito Santo está falando para você, isso está errado, está errado, escute a voz do Espírito Santo, e acerte-se com Deus, seja encorajado por essa família linda que está aqui, e fala, eu também, eu vou me acertar, eu vou me santificar, eu vou crescer, e daí participa da ceia. Ok, concluindo o meu sermão, eu diria o seguinte, concluindo essa revisão, esse resumo, já que Jesus é melhor e maior do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, do que Arão, do que todos os sacerdotes do passado, já que Jesus é melhor e maior do que o tabernáculo, do que o templo, do que toda a lei cerimonial, já que Jesus é melhor do que tudo e do que todos, o autor de Hebreus fala 5 coisas. Primeiro, não desanime, não retroceda. Essa palavra não retroceda aparece através do livro de Romanos. Esses crentes estavam sendo tentados a retroceder, andar para trás, parar, voltar para Moisés. Não retroceda, não volte para trás. O livro de Romanos, o livro de Hebreus fala, aproxime-se de Deus. Segunda coisa, aproxime-se de Deus, fale com Ele, busque a sua ajuda, não deixe de orar de manhã, à tarde, à noite, comece o dia na presença de Deus. Versículo 19 do capítulo 10 fala, irmão, agora que você tem plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, agora você tem um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, meu irmão, aproxime-se de Deus, diariamente, frequentemente, confiadamente, aproxime-se de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, de que Jesus é por nós, quem será contra nós? Amém? Terceira coisa que o livro fala, diante do fato da perfeição, do fato da superioridade de Cristo, permaneça firme na sua esperança. Versículo 23 fala, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu não é uma namoradinha, um namoradinho, não é um marido, não é uma mulher, não é um pai humano, não é um pastorzinho, é aquele que prometeu é Jesus Cristo. Apegue-se com firmeza a tudo que Ele nos promete e prometeu e deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Fica firme nas promessas do Senhor. Lembra aquele hino? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Outra coisa que o autor fala, já que Jesus é tudo isto, ande junto com o seu povo, ande junto com a igreja dele, ande junto com os irmãos, com as irmãs. Olha o que o versículo 24 fala, consideremos-nos uns aos outros. Não viva isolado e sem se importar com os irmãos. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia da volta de Cristo se aproxima.
D.L. Moody falava o seguinte: a igreja é como um grande braseiro, lindo, bonito, ardendo, que aquece. Ele é bonito, ele é vermelhão, conforme vem qualquer brisa, ele fica mais intenso ainda. A igreja é como um grande braseiro, e cada um de nós é como uma pequena brasa, dentro daquele braseiro. Se você se afastar do braseiro, para fazer alguma coisa, sei lá o que for, se você se afastar do braseiro, não obedecer o que o texto está falando aqui, você vai virar carvão. Carvão feio, carvão frio, carvão inútil, só vai dar trabalho para o proprietário da casa. Aonde você for, você vai sujar, aonde você for, você vai enfeiar. Crente que não anda junto com o rebanho, não fica firme, ele vai se esfriando, não tem como você não se esfriar. Se eu paro de ir na academia, eu me esfrio, é difícil voltar para a academia. Confissão aqui do púlpito. Voltei das férias e para ir para a academia. Oh, Senhor, me ajuda, me leva. Eu vejo a academia, ela, oi. A gente para, a gente esfria, em tudo na vida. E o texto fala: não deixemos de reunir-nos. A igreja, você precisa mais da igreja do que a igreja de você. Aquele irmão que podia estar aqui hoje e não está aqui, ele está perdendo, a gente está ganhando. Quem está perdendo é ele, não é ele, não é a gente. Vamos lá, persevere na fé. Persevere na fé. Isso aqui vai nos introduzir para os estudos próximos sobre a fé. Persevere na fé. Olha o que diz o texto: por isso vocês não abram mão da confiança, da esperança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Você faz muito bem de confiar nisso e esperar e ficar firme. Daí ele fala no versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá como? Pelas obras? Não, pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder na sua vida de fé, no seu caminhar de fé, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém.